Olá, você já reparou que quando o assunto é alisamento alcalino, ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam? De um lado tem profissional dizendo que estraga o cabelo, que resseca, que deixa duro, e do outro lado tem cliente, tem cabeleireiro que não abrem mão, porque conhecem, sabe atualmente que é a única forma de alisar cabelo com segurança. O meu nome é Juliana Dantas, eu sou terapeuta capilar e especialista em alisamentos alcalinos. Bom, então por que essa divisão de opiniões? Alguns amam e outros odeiam. Se é um alisamento que é reconhecido pela Anvisa, tem respaldo técnico e transforma a vida de tanta gente, né? Por que ainda sofre tanta resistência? E hoje eu vou te mostrar os dois lados dessa moeda. Por que algumas pessoas odeiam os alisamentos alcalinos? Por que quem entende simplesmente não vive sem? E como que essa escolha revela muito mais sobre ética, sobre consciência e profissionalismo do que sobre produto. E por que alguns profissionais odeiam tanto? Vamos começar falando da rejeição. E sim, ela existe, e muitas vezes vem dentro da própria classe profissional. E algumas das razões mais comuns que eu escuto, eu vim trazer aqui para vocês e já vim debatê-las. A primeira é que o alcalino resseca demais, mas a verdade é que isso acontece quando a aplicação é errada ou quando não se respeita o limite do fio. Não é culpa da química, é culpa da falta de preparo técnico. A rejeição contra os alcalinos acontece dentro da própria classe profissional, primeiramente. E eu trouxe aqui para vocês algumas das razões que eu mais ouço dos profissionais, né? O motivo pelo qual eles não gostam das químicas alcalinas, dos alisamentos alcalinos. Então eu trouxe aqui 4 razões que são as campeãs, as que eu mais escuto, principalmente nas redes sociais. E aí eu vou trazer elas para vocês e já vou trazer para vocês, né, complementando o que eu tenho a dizer sobre isso, sobre essas razões, né, sobre essas rejeições, sobre esses apontamentos em relação aos alisamentos alcalinos. E a primeira, número 1, é que o alisamento alcalino ele resseca demais. Mas a verdade é que isso vai acontecer quando a aplicação ela é errada, ok? E isso acontece também quando não se respeita o limite da fibra capilar. Então, o alisamento alcalino, ele vai agir, se for o tioglicolato, interiormente no fio. E para chegar lá na região onde ele precisa chegar para alisar o cabelo, ele vai precisar deslocar as cutículas e consumir um pouco do cimento que une uma cutícula na outra. Nossa, Ju, que horrível, é mesmo? Gente, isso acontece com descoloração, isso acontece com tintura, isso acontece com tonalizante, tá? Só que quando a gente fala de alisamento alcalino, muitos comparam com um alisamento ácido, que maquia todo e qualquer dano envolvendo o cabelo ali numa película, quando se fala do formol, né? Ou quando se fala do ácido glioxílico ali junto da carbocisteína. Só que nessas químicas ácidas, o dano vai aparecer quando o cliente já está em casa, ele não aparece na hora. Então não se atribui ali a responsabilidade ao profissional, e sim ao cabelo, ao cliente, quaisquer que seja lá o motivo que forem usar. Mas dentro do alisamento alcalino, o dano ele é visível na hora e o profissional ele precisa ser um profissional preparado para alisar e para reparar, porque todo processo químico tem o ônus e o bônus e no alisamento não é diferente. Então, para se trazer um formato liso, é necessário fazer uma transformação que tira algo dos fios, mas são porções ali de lipídios, enfim, que são perdidas no processo, que são facilmente reparadas. Então, se o profissional já termina o alisamento e já faz uma reposição, uma reparação desses lipídios, o cabelo vai ter um aspecto macio, brilhoso e super saudável. Então, o que falta, né, nesses profissionais é o entendimento da química e essa vontade, essa disponibilidade em também tratar o cabelo no mesmo momento. Agora, se for um ressecamento
um nível de dano que não é tratável, aí foi erro de procedimento, onde o profissional não respeitou os limites do fio e fez além do que o cabelo aguentaria. E para isso a gente tem teste de mecha, avaliação, para isso a gente para e avalia o histórico do cabelo, a gente avalia a força do alisamento que vai ser usada. Então não é só simplesmente a cliente chegar e aplicar e fazer igual para todo mundo. Existe uma personalização para trabalhar com alisamento alcalino, tá? E aí eu ouso afirmar que quando se fala de alisamento alcalino e ressecamento, estão se referindo muito mais até aos hidróxidos, que tem um pH bem mais alto e que realmente não dá um efeito estético para o fio tão bonito como o tioglicolato. Mas isso a gente sabe que o cabelo que vai ser trabalhado com hidróxido também precisa ser muito bem avaliado, porque para trabalhar com hidróxido, o profissional ele tem que priorizar cabelos grossos de textura afro, e a guanidina se prioriza ali cabelos afro de textura fina, né? Então existe todo um porquê, e aí o profissional fala algo, né, sem conhecer, sem ter entendimento, quando na verdade o alisamento ético, o alisamento alcalino, né, ele é o alisamento que nos permite reparar a fibra como nenhum outro, porque o cabelo ele tem ali a troca com os tratamentos, ele tem uma maior adesividade dos tratamentos, ele absorve, ele interage com os tratamentos muito melhor do que com os alisamentos ácidos, por exemplo, tá bom? Outra coisa que eu ouço bastante, não gosto do cheiro do tioglicolato. Bom, o tioglicolato ele tem um odor característico, assim como uma tintura tem um odor característico, né? Então, nos dois, aquele cheiro que a gente sente é o cheiro do gás da amônia, que é volatizado, que é liberado ali, né, quando a gente começa a manipular o produto. Então, esse cheiro característico do tioglicolato, a maioria das pessoas que queixam estão se referindo ao tioglicolato de 20 anos atrás, né? Nem se deram ali a oportunidade de conhecer o tioglicolato de agora, porque o tioglicolato de 20 anos atrás evoluiu ao longo desses anos e a gente tem um tioglicolato que tem um odor bem mais suave. Outra coisa, quando o cabelo ele fica com o odor do tioglicolato, a gente consegue fazer um procedimento para que esse odor saia. Lógico, é super importante, no dia que fizer o alisamento, lavar o cabelo, respeitar ali, né, o tempo de pausa com shampoo, certificar que tirou 100% do shampoo para depois fazer a secagem do cabelo e a neutralização. Então, a forma de neutralizar também vai contar muito para aquele cabelo ficar ou não ficar com resíduo, com aquele cheiro característico do tioglicolato. Tá? Então, eu entendo que pessoas que têm maior sensibilidade ao cheiro se incomodem mais, mas existem marcas, né, que praticamente o cheiro é imperceptível durante ali o processo de aplicação. E quando bem lavado, enxaguado e neutralizado, não fica resíduo de cheiro no cabelo. E caso fique, a gente ainda tem um outro procedimento pós-alisamento que retira qualquer resíduo de cheiro que fique no cabelo, tá? Mas sinceramente, a questão do cheiro é um mero detalhe quando você compara o nível de entrega que o tioglicolato tem comparado, por exemplo, ao alisamento ácido. Os alisamentos ácidos, por exemplo, eles têm um odor característico que fica no fio, né? Fica no cabelo, e é um odor bem característico do enxofre. Então, eu convido você a se permitir ali observar um pós-alisamento com tioglicolato e você vai verificar que, na prática, os benefícios do tioglicolato são enormes quando comparado a um alisamento ácido, por exemplo, e a questão do odor chega a ser inferior se comparado ao odor que o alisamento ácido deixa no cabelo, por exemplo. E no caso do tioglicolato, existem formas da gente minimizar esse odor caso aconteça. A gente pode fazer um procedimento depois que vai neutralizar todo o odor do cabelo, tá? E aí, no caso dos hidróxidos, né, eles não têm nenhum cheiro característico intenso. O cheiro dele é muito suave
e não fica resíduo desse cheiro no cabelo, por exemplo, tá? Então, uma outra coisa que eu escuto bastante, que eu falo que é até uma objeção de alguns profissionais, é que é difícil de aplicar. Gente, difícil como? Vamos parar para pensar aqui, né? Se você parou para estudar e entender como que é o mecanismo dos alisamentos alcalinos, seja o tioglicolato ou seja os hidróxidos. Se você entendeu, é parte do processo e é automático. Se você trabalha com tioglicolato e você entendeu como ele vai agir dentro do fio, naturalmente você vai respeitar o sentido de nascimento da raiz. Se você entendeu que ele é um alisamento e que não há o porquê você passar onde o cabelo já está liso, então você vai priorizar, num retoque, por exemplo, aplicar somente na raiz que está natural. Então o processo é esse, né? É como tem que ser. Não é mais difícil, só que você precisa parar, né? E ter intencionalidade e racionalizar sobre o que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho clientes que têm um cabelo ondulado, a raiz é lisa e o comprimento tem ondulação. Se eu quero alisar esse cabelo, faz sentido eu aplicar lá na raizinha, colocar no sentido de nascimento, se a raiz dessa cliente é lisa? Não faz sentido. Então, onde eu vou priorizar a aplicação? Nas regiões onde essa cliente tem ondulação. Nesse caso, eu não vou precisar respeitar o sentido de nascimento da raiz, porque eu não coloquei lá, pertinho da raiz. Então, se eu tenho um crescimento onde a minha ondulação começa aqui, ó, 3 centímetros para baixo, então eu não preciso respeitar, por exemplo, o sentido de nascimento. Aí eu posso vir aplicando onde começa essa ondulação, numa aplicação sentido aqui das duas laterais e a parte de trás atrás. Agora, se eu tenho um cabelo que ele começa a ter ondulação, se ele começa a formar cacho aqui na raizinha, então eu vou precisar aplicar no sentido de nascimento da raiz, tá? E os hidróxidos, a aplicação dos hidróxidos costuma ser mais rápida e aí, dependendo da quantidade de cabelo, do volume, do nível de curvatura da cliente, você vai precisar fazer por partes. Por quê? Porque a ação vai ser muito rápida. Então, eu vou aplicar na nuca primeiro, né? O cabelo já vai ali começar o processo de soltura, de abertura da curvatura, e aí eu venho enluvo, que é necessário o enluve no hidróxido, e aí eu enluvo, já lavo, passo para a próxima etapa, tá? Então, assim, é o fato de ser comparado com o ácido, onde eu aplico igual em todo mundo, deixo ali o cabelo 60 minutos, só vou observar aquele cabelo depois do tempo de 60 minutos. E nos alisamentos alcalinos não é assim, né? Eu vou precisar fazer um teste de mecha e entender o tempo que aquele cabelo vai demorar para atingir o resultado que eu desejo. Ah, demorou 20 minutos, então eu vou deixar em pausa por 20 minutos. Para a cliente Maria. Na cliente Cláudia, o tempo dela foi 30 minutos. Na cliente Francisca foi 40, na cliente Débora foi 15. Então, depende da espessura do fio, do nível de curvatura e da força do alisamento que você usar. Então, se isso for o difícil, então realmente é difícil, né? Mas é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, você vai cobrar por isso, porque você está fazendo um trabalho personalizado. E você e o seu cliente só tem a ganhar com isso. Ao meu ver, é assim, tá? Outra coisa que eu escuto bastante é que é caro, tá? Então, assim, quando alguém fala pra mim, o alisamento alcalino, ele é caro. Tá, mas gente, ele é caro como? Né? Quando a pessoa é um cliente final, por exemplo, e me pergunta se é caro, eu já fiz várias analogias com as minhas clientes para explicar a diferença do preço de um alisamento alcalino para um alisamento ácido, por exemplo. Aqui em Brasília, um alisamento ácido, ele vai variar, né, de R$80 até 350, dependendo do local. O que vai mudar? Vai mudar se a pessoa está atendendo num bairro, dentro de um bairro, se ela está atendendo numa avenida comercial, se ela está atendendo dentro de um shopping, num edifício, numa área nobre, né? Tudo isso contribui também o custo fixo da pessoa, também vai ser contribuído a hora da pessoa. Então, quanto mais resultado o profissional entrega, quanto mais famoso, né, entre aspas, ele for,
também mais ele vai cobrar. A gente tem aquela questão, né, da oferta e da procura. Então, quanto mais procura, os horários daquele profissional são mais escassos, ele também vai poder precificar mais por isso, né? Isso é um ponto que não tem como negar. E aí vamos pensar assim, que existem profissionais que atendem em um bairro e é R$100 e atende no outro bairro e é 300 e é o mesmo profissional e é o mesmo produto, só que muda o poder aquisitivo das clientes, né? Isso acontece muito. Então, quando uma cliente fala para mim que o alisamento ético é caro, cabe a mim mostrar para ela os benefícios. E quando ela entender a diferença da personalização, quando entender que o cabelo não fica acidificado, não fica rígido, quando ela entender que o cabelo dela vai ter interação com os produtos de reparação e o cabelo dela vai ser tratado e ele vai responder muito positivamente com os tratamentos, quando ela entender que o cabelo não vai perder a capacidade de maleabilidade e ela vai ter mais longevidade capilar, ela vai pagar. Por quê? Porque o cabelo é a moldura do rosto, né? E o cabelo, ele reflete na nossa autoestima. O cabelo é parte de quem nós somos. Então, as mulheres, principalmente, né? Elas têm muito zelo pelo cabelo. Então, se você apresentar os benefícios, a cliente vai querer sim. E outra coisa, o profissional fala muito assim, olha, eu não vou saber cobrar da minha cliente para fazer um alisamento alcalino. Então, vamos lá, vou te ajudar. Como que você vai fazer para cobrar da sua cliente o alisamento alcalino? Você, para trabalhar com alcalino, precisou se especializar. Então, você reservou ali recurso financeiro e um outro recurso, que é o recurso mais caro que existe, que é o tempo, né? Então, você dispôs de tempo para ir estudar, você dispôs de tempo para praticar. Então, é justo que você cobre também proporcional a isso. Você precisa cobrar proporcionalmente a isso. E aí eu gosto de dar o exemplo do Botox, só que é o Botox que é feito no rosto. O Botox que é feito no rosto, que é feito por um profissional da área da saúde, seja um biomédico, um farmacêutico ou até mesmo um médico, ele precisou estudar, ele precisou saber a anatomia da face, onde que estão os músculos, cada ponto específico. Ele precisou estudar do que é feita a toxina, de como ela age no músculo para paralisar o músculo, precisou entender de proporções, de visagismo, precisou de uma série de coisas para poder ir lá e aplicar o Botox em você. E o Botox ele é feito em 20 minutos, mais ou menos isso, no máximo. E a faixa, né, uma média, eu vou dar uma média aqui em Brasília, é de R$800 a R$1.300. Então, a pessoa vai lá, pagou esse valor de R$800 a R$1.300, ficou 20 minutos para fazer um Botox. E ele vai durar, em média, 4 meses. Então, se ele não vai durar 1 ano, 2 anos, para sempre, ele vai durar, no máximo, 4 meses. E aí, quando é questionado o valor do Botox, muita gente fala assim, mas é justo, porque a pessoa estudou para isso. E é nesse ponto que eu quero chegar com você. Se você é um profissional que domina um alisamento ético, alcalino, é porque você estudou para isso. Você desenvolveu uma expertise. E isso tira aquele estigma do cabeleireiro de ser uma pessoa que, porque não deu certo nada na vida, então foi ser cabeleireiro. Né? Porque o cabeleireiro, ele tinha muito essa questão de aprender na intuição, de aprender fazendo. E hoje em dia não é bem assim, né? O cabeleireiro, ele precisa estudar muito. E para trabalhar com alisamento alcalino, então, ele vai ter que estudar química, ele vai ter que estudar cosmetologia, e ele vai precisar desenvolver uma expertise. Então, é um trabalho que é personalizado, que exige expertise e que vai sim ser devidamente remunerado por isso. Então, quando a cliente ela entende isso através do seu posicionamento, da sua postura profissional, através da sua comunicação, então agrega valor, a cliente enxerga valor e ela vai pagar sim. Eu sei porque eu fui uma cabeleireira que começou no salão aos 14 anos de idade como manicure
E aí, logo mais, na primeira oportunidade, eu migrei para o cabelo. E quando eu migrei para o cabelo, eu já sabia fazer muita coisa. Eu sabia o que eu não deveria fazer, que já era muito. Então, nessa época, eu entrei em um curso de formação de cabeleireiro e a primeira coisa que eu aprendi foi aplicar tintura. Então, assim, o que eu aprendi foi aplicar. Eu não sabia do que era feito uma tintura, eu não sabia do que era feito o fio de cabelo e como aquela tintura ia agir dentro do fio para me dar aquela cor. Então, eu era o quê? Uma aplicadora de produto. Então, nesse primeiro momento, a cliente que trazia a tintura dela eu aplicava. Então, hoje em dia, quando eu vou aplicar uma tintura, eu paro, analiso a base natural do cabelo da cliente, o histórico de química, peço uma foto de inspiração para saber qual é a cor que ela deseja, avalio a cor da sobrancelha, dos olhos, da pele, para ver se aquela cor vai favorecer os traços e a beleza dela, avalio a dinâmica da vida dela para saber se ela tem condições de fazer a manutenção daquela cor. Então, assim, olha como o nível de expertise meu mudou. Então, vocês acham mesmo que quando eu vou fazer uma coloração eu vou cobrar o mesmo valor que eu cobrava lá no início quando eu era uma aplicadora de produto? Não, gente, não era. Então, assim, agora eu sou uma especialista no assunto. E o especialista, ele recebe mais justamente porque ele é um especialista. E com alisamento alcalino não é diferente. Se você trabalha com alisamento alcalino, é porque você estudou e nada mais justo do que você cobrar e receber por isso. E o seu cliente, ele vai ver, ele vai enxergar o seu valor, não tenha medo. Basta você fazer o que eu falei, se posicionar, né? Ter postura, ter ética e ter uma boa comunicação, seja claro na sua comunicação com o seu cliente. Tem muita gente que aprendeu na prática, mas não aprendeu certo, e aí teve experiências ruins por falta de orientação e jogou a culpa no produto, em vez de buscar e entender a técnica, tá? E o outro lado, né? Por que quem entende o alisamento alcalino não vive sem, tá? Então, esse lado, gente, de quem entende e não vive sem, é o lado de quem estudou, testou, aprendeu, viu o poder real da química alcalina. Quem trabalha com tioglicolato, com hidróxido do jeito certo, já sabe que dá para alisar de verdade 100%, que é definitivo, que dá para alisar e manter o brilho, a resistência, a saúde do cabelo, que dá para respeitar a estrutura do fio e ainda ter a fidelização do cliente, que é melhor ainda. Então, o cliente de alisamento alcalino, ele é fiel a você. E aí você dorme como? Tranquila, sem medo da fiscalização, sem medo de se intoxicar, de intoxicar a sua cliente, sem receio de comprometer a sua saúde, que é o seu bem mais precioso. Então é uma escolha que exige mais, mas ela também entrega muito mais, ok? Essa divisão de opiniões, eu vejo que ela acontece lá no fundo mesmo, essa polarização acontece. Por quê? Porque o alisamento alcalino, ele não promete milagre, mas ele exige técnica. Ele não se vende sozinho com um nome bonito. Ele precisa de argumentos e explicações técnicas, porque as clientes estão somente acostumadas a ver o alisamento ácido. Então, para vender o alisamento alcalino, você precisa ter uma comunicação clara com a sua cliente. Você precisa mostrar para a sua cliente os dois pontos e a sua cliente ela precisa entender. A partir do momento que você soube comunicar e a sua cliente entendeu e você fez o alisamento alcalino, essa cliente ela é sua. Ela entendeu, acabou. As minhas clientes elas são assim. Lógico que todas que vêm até mim passam por uma avaliação. E se for preciso desenhar, eu desenho numa folhinha de papel como que é o fio por dentro, como que o alisamento vai agir para que ela tenha um efeito de alisamento no cabelo. Ah, mas essa cliente, ela tem paciência? Ela quer te ouvir? Sim, sim, gente. O problema é que as pessoas elas estão muito no automático. Elas não param, elas não desaceleram, elas não dão tempo, né? E como eu falei que o tempo é a moeda mais preciosa que a gente tem. E se você tá ali dentro do seu espaço de beleza para servir ao próximo, você vai servir ele também doando o seu tempo. Então você vai precisar parar e explicar para a cliente, tá? E no início, esses momentos de explicação, eles serão mais recorrentes, mas à medida que o tempo for passando e você for tendo a sua cartela de cliente, você vai começar a atender, você vai perceber que as mesmas clientes, porque elas fidelizam. Eu hoje, por exemplo, eu
praticamente não tenho uma agenda para clientes novas. Eu atendo as mesmas clientes sempre. Por quê? Porque elas já têm os retoques programados e eu vou mantendo essa minha cartela de cliente. Então, para mim conseguir atender uma cartela de clientes novas, o que eu faço? Eu vou introduzindo uma pessoa na minha equipe por vez, uma a uma. E aí essa pessoa da minha equipe, ela vai ficando com as minhas clientes antigas e eu vou tendo a abertura para as novas, porque aí eu faço a avaliação, explico e acompanho no processo. Acompanho no processo, a cliente entendeu, o cabelo evoluiu, aí eu vou e abro espaço para uma nova cliente. É assim que eu vou fazendo, tá? Então o alisamento alcalino, ele não vai se vender sozinho, né? Com um nome bonito que você criou ali, realinhamento. Não, ele vai precisar de argumento e de explicação, tá? Outra coisa, o alisamento alcalino, ele coloca responsabilidade no profissional. De que forma? O profissional, ele precisa estar atento para o resultado que ele combinou com a cliente e caso esse resultado seja inferior ao que ele combinou, ele vai precisar, né, conversar com a cliente e explicar os pontos pelo qual ele não conseguiu chegar no resultado que ele se propôs a entregar. Então, é um procedimento que, se der ruim, vai dar ruim na hora e na cadeira do cabeleireiro, não na casa da cliente depois, né? Que é o que acontece no alisamento ácido. Porque no alisamento ácido o cabelo ele fica ali envolto naquela película, a proteína interna do cabelo tá toda cozida lá dentro. Então eu costumo falar que lá dentro nem tem mais um cabelo, tem uma coisa. Então não tem a absorção de tratamento, o cabelo não tem interação nenhuma com o cosmético e ele tá envolto ali naquele filme plástico cozido por dentro. E à medida que essa película plástica vai saindo, o cabelo vai craquelando, quebrando ali os pedaços, um a um, e a pessoa não tem desenvolvimento capilar. É isso que acontece. No alisamento alcalino, se for para acontecer, vai acontecer lá na cadeira. Vai ser em casa, como acontece no alisamento ácido. Então, é claro que isso vai assustar quem não domina o alisamento alcalino, né? Então, quem leva a profissão a sério, o alisamento ético, que é o alcalino, é libertador. Ele é seguro, ele é técnico e ele é honesto. Só que o profissional precisa estudar. Já viu algum médico fazer cirurgia sem estudar? Muito difícil, né? A gente sabe que existem profissões que as pessoas aprenderam fazendo? Sim, né? Isso nunca vai deixar de existir. Mas hoje a gente já tem várias formas de aprender e de ir para o mercado com conhecimento técnico e com expertise. Então, o alisamento alcalino é para quem gosta de estudar, mas é também para quem gosta de entregar o melhor resultado. Se você tem desejo de trabalhar, mas tem medo, né? Ou se você teve uma experiência ruim, calma. Provavelmente o que te faltou foi o entendimento, não a capacidade, tá? E se você já entendeu o valor de fazer um trabalho com alisamento alcalino, que tem segurança, que tem resultado, aqui no canal eu ensino exatamente isso. Como você vai dominar o alisamento alcalino com ética, com técnica e com resultados reais. Fica por aqui, ativa o sininho, deixa aqui também o seu comentário se você tem alguma dúvida, que eu faço questão de te responder. Não deixa também de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Nos vemos no próximo vídeo.